Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História. Aula que nós vamos ver o imperialismo e os movimentos nacionalistas europeus a partir do final do século XIX e início do século XX. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo é analisar o processo de industrialização que ocorreu durante a chamada Segunda Revolução Industrial. Lembro que a primeira aconteceu lá no século XVIII na Inglaterra. Agora nós vamos ter um novo processo de industrialização. Analisar as consequências dessa segunda revolução industrial para os países e para o mundo. E identificar algumas das características mais importantes de um movimento muito importante, que é o movimento imperialista. Então vamos para os nossos conhecimentos prévios. Você lembra o que foi o processo de industrialização que ocorreu no século XVIII e XIX? Quais são os elementos necessários para o sucesso comercial de uma fábrica? O que essa fábrica precisa para ela ter um bom desenvolvimento econômico, para ela crescer economicamente? Vamos respondendo então. A industrialização foi um processo de substituição do trabalho manual, chamado de manufatura, pelo trabalho de máquinas, chamado de maquinofatura ou trabalho fabril. Se até então o ser humano, ele mexendo e gastando a energia do corpo e se cansando, ele produzia bens de consumo, agora o ser humano ele passa apenas a cuidar de uma máquina e quem realiza o trabalho de verdade, a produção, é a máquina. Então esse é o processo em que o ser humano para de ele produzir com as próprias mãos e ele passa a administrar uma máquina. Essa máquina, sim, é quem vai produzir os bens de consumo. Quais são os elementos necessários para o sucesso comercial de uma fábrica? Bom, uma fábrica vai precisar de matéria-prima, ela precisa daquela matéria-prima que ela vai transformar em um bem, mão de obra, de preferência barata, quanto mais barata a mão de obra, maior a possibilidade de lucro do empresário, fontes de energia, as máquinas precisam de energia para gerar movimento e gerar trabalho. E, é claro, aquele produto que você produzir tem que ser um produto que as pessoas queiram comprar. Você precisa de ter um mercado consumidor. Todos esses elementos são muito importantes para o devido crescimento da indústria. Vamos para a nossa problematização. Sabia que o Brasil é um país de grande exportação da chamada commodities? Você sabe o que são commodities? Qual a importância delas para a indústria? É possível um país se desenvolver exclusivamente com essa exportação de commodities? Eu trago uma dica aqui para vocês. Na imagem que nós temos ao lado, aqui está tudo empilhado aqui, minério de ferro. Esse minério de ferro é uma commodity. Mas o que quer dizer isso? E o que as commodities interferem nas nossas vidas? Bom, commodities são calculados de acordo com as leis econômicas, oferta e procura internacional. São produtos, então, que eles são muito vulneráveis a variações do mercado, ao período. Essas commodities, eles podem ser produtos agrícolas, podem ser produtos minerais, podem ser também produtos animais, são produtos ainda genéricos, que eles ainda não foram transformados e não tiveram um valor agregado que dá para eles mais lucratividade. Eles não passaram por um processo de industrialização que gera, por exemplo, uma marca. O produto que tem a marca, ele geralmente é mais caro do que aquele produto genérico, não é um produto já especificado. Um produto agrícola que aparenta ser lucrativo na época do plantio pode ter valores muito baixos na época da colheita. Então, naquela época que está todo mundo colhendo, e deve ser tem muito desse produto no mercado, o preço tende a cair. Agora, naquele período entre safra, aquele período em que o produto não está em fase de colheita. A tendência, então, é diminuir o produto e aumentar. Então, ele fica muito vulnerável às leis da oferta e da procura. Certo? Então, isso aí atinge muito a vida da gente. Porque se você vende num período, pode ser altamente lucrativo, mas se você vender em outro período, pode dar muito prejuízo. O imperialismo. A partir de 1870, as potências capitalistas mais avançadas, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, entraram numa disputa de áreas de influência, principalmente na África e na Ásia. Essa expansão do capitalismo, em que um país começa a assumir o controle sobre o outro de maneira econômica,
não de maneira militar necessariamente, com o objetivo de dominação, é chamado de imperialismo ou também chamado de novo colonialismo, neocolonialismo. Então, esse é um processo econômico que vai acontecer aí. O que eles queriam pegando esses novos territórios econômicos? Os países imperialistas utilizavam um discurso de que eles estavam fazendo o bem para a África e para a Ásia. Por quê? Porque eles estavam levando avanços tecnológicos, a estrada de ferro, a fábrica, conhecimento científico para esse território. Mas isso era apenas uma desculpa. O que eles tinham de objetivo era, primeiro, oportunidade de investimento. Dinheiro que você vai investir para depois você recolher lucros depois. Procurando matéria-prima barata, as chamadas commodities, que daí seriam levadas para a metrópole, onde lá seriam industrializadas. Mercados consumidores, pessoas que comprariam esses produtos industrializados. Ouro e diamante nas terras africanas, coisas que são altamente rentáveis. A cotação do ouro, do diamante, são itens muito caros. E também a procura de mão de obra barata. Quanto mais barata a mão de obra, melhor para enriquecer os empresários europeus. O que nos leva à nossa primeira atividade dessa aula. Quais necessidades determinaram o imperialismo? Letra A. Fornecimento estável e barato de matéria-prima e produtores independentes. Letra B. Fornecimento estável e barato de matéria-prima e mercado receptor de investimentos privados europeus. Ou letra C. Fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercados consumidores para o escoamento de produção e mercados receptores de investimento. Vocês têm aí um tempinho para pensar e a gente já retorna.
Então, alunos, responderam? A alternativa correta era a alternativa C, o fornecimento estável e barato de matérias-primas que seriam, então, industrializadas na Europa, seriam transformadas em produtos industriais, mercados consumidores para comprar esses produtos e investimentos, receptores de investimentos, porque daí, então, os capitalistas desses países imperialistas podiam investir ali para depois retornar algum lucro para eles. A alternativa A está errada, porque aqui a gente fala de produtores independentes. Não, eles queriam a produção para eles. Tá? E a alternativa B está errada porque ele fala de investimento privado europeu. Não, os estados, os governos vão se envolver diretamente com o movimento imperialista. Não vai ser só um movimento de empresários, vai ser uma política de governo. Então, aqui nós temos uma charge que demonstra o imperialismo na China. Tá? Nessa charge sobre o imperialismo, o território chinês aparece como se fosse uma pizza. E aí você está sendo dividido entre nações como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Rússia, Japão, França, e tadinho do chinês ali preocupado que vai perder a pizza inteira. Vai ser mais ou menos esse processo que eles vão fazer. Eles vão dividir partes do mundo em zonas de influência econômica e monopólio econômico. Só eles podiam vender, comercializar. E isso vai levar ao processo de industrialização. A segunda revolução industrial caracterizou-se também pelo papel assumido pela ciência. Aqui a ciência vai ser supervalorizada na produção. E os laboratórios de pesquisas aplicados à indústria. É quando você vai ter o desenvolvimento, por exemplo, muito forte da indústria química. Essa que aparece aí. Surgiu aí a produção de bens em massa padronizados. Os bens, então, eles passam a ser iguais. Eu trago aí, por exemplo, um carro, um automóvel. Esse automóvel, se você for comprar automóvel, ele é fabricado em massa. Todo carro é praticamente igual, a não ser que você peça ali para mudar alguma coisa numa outra oficina, mas ele sai de fábrica igual, com o mesmo motor, mesmo tipo de pneu, ele sai padronizado. A organização científica do trabalho, processos automatizados e cadeia de transporte. Como assim? Agora o trabalho vai ser cada vez mais controlado, o tempo, o jeito de produção, qual ferramenta usar, qual tipo de parafuso é para qual coisa, esteiras produzindo rapidamente o mesmo produto várias vezes. O desenvolvimento e a expansão da eletricidade nesse período começa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o processo de eletrificação das cidades, que agora cada vez mais vão ter acesso à energia elétrica na casa da população, e novas invenções tecnológicas se desenvolvem aqui. Então, vamos para o nosso quiz. A segunda revolução industrial se caracterizou pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores da indústria. Sobre as inovações da segunda revolução industrial, aponta a alternativa abaixo que está incorreta. Letra A, petróleo. Letra B, energia elétrica. Letra C, motor a combustão. Letra D, máquina a vapor. Ou a letra E, o aço. Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, pessoal, respondido, a alternativa que fala aí de uma tecnologia incorreta para esse período é a alternativa da letra D, a máquina a vapor. Vamos lembrar que a máquina a vapor já tinha sido criada por James Watt lá na primeira revolução industrial, que é ela que vai motivar. A segunda revolução industrial vai justamente se caracterizar por novas fontes de energia. O motor a combustão, isso aí é o que você conhece como motor de carro. É o motor de combustão interna, que você vai queimar um produto de petróleo para produzir aí o movimento. A energia elétrica vai ser desenvolvida de diversas formas, com a invenção de novos equipamentos, e o aço que vai substituir o ferro. O aço ele é um metal mais leve e mais flexível, é muito melhor para a construção e vai permitir os atuais arranha-céus, esses prédios muito grandes que você vê nas grandes cidades de hoje. Junto com isso, vai ter o desenvolvimento na Europa de um novo movimento, que é o chamado movimento nacionalista, o movimento de defesa da nação. Ansiando maiores conquistas e sendo legitimado, inclusive, pela ciência da época, os países europeus passaram a se considerarem superiores aos demais. Eu já vou explicar isso aí melhor. Teorias racionais endossaram uma missão civilizadora, que passou a justificar o domínio de outros povos. Como assim? Eles vão defender que, como eles se avançaram tecnologicamente, cientificamente, eles eram melhores que os africanos, eles eram melhores que os latino-americanos, eles eram melhores até que sociedades muito tradicionais, como a chinesa. Certo? Então, a partir daí, eles vão dizer que, como eles eram melhores, eles eram avançados, eles vão acabar defendendo que era uma obrigação moral que eles tinham de levar essa tecnologia, de levar os avanços para esses povos atrasados. Esse vai ser o discurso da época. Mas, no fundo, o que eles queriam era explorar economicamente esses territórios. Isso só serviu como uma falsa justificativa, que, na verdade, eles estariam sendo bonzinhos, quando, na verdade, eles estavam sendo capitalistas. Entre as teorias raciais que se desenvolvem nesse tempo, vai ser justamente por causa da grande pesquisa do biólogo Charles Darwin, que ele escreve o livro A Origem das Espécies, na qual ele abordou o conceito como evolução e seleção natural, afirmando que o ser humano como existe hoje foi resultado de um lento processo evolutivo de adaptação do ser humano com a natureza. Os animais que se adaptam ao seu meio têm tendência a ter filhos e continuar a sua espécie. Aqueles que não conseguem se adaptar têm uma tendência a serem extintos. Isso aí vai ser o processo aí que vai ser chamado de evolução. Um termo aí que é muito complicado da gente analisar essa ideia de evolução. É melhor a gente ficar só com adaptação. Tá? Aquele que se adapta, sobrevive. Aquele que não se adapta, não sobrevive. Mas os europeus vão levar isso aqui para um novo patamar, que vai ser aí, através de Herbert Spencer, uma doutrina chamada de darwinismo social. Ele vai dizer que as sociedades também têm esse negócio de adaptação e que você tem sociedades mais evoluídas e sociedades menos evoluídas. Então, ele vai acabar defendendo que algumas sociedades evoluíram, são superiores, são maiores, enquanto outras sociedades não conseguiram evoluir, não se adaptaram aos novos tempos. E elas têm até uma tendência a serem extintas. E que por isso também era uma obrigação dos europeus tentar levar essa civilização superior para as civilizações inferiores, até assim, para salvar essas populações de uma possível extinção, até para proteger. Mas, como eu falei para vocês, essa teoria não tem base científica, esse darwinismo social. Ele não tem uma base científica muito própria, o que importa é a adaptação com o meio. Por que certos povos desenvolveram certas tecnologias e outros não? Porque foi necessário. Para aquele povo foi necessário. Para o outro, não havia necessidade de desenvolver aquilo. Então, não aconteceu. Lembre-se sempre de uma frase que diz que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Se não é necessário para mim, eu não vou inventar isso. Então, essas teorias raciais do século XIX, o pressuposto do darwinismo social foram usados como justificativo para que as potências imperialistas dominassem os territórios e as populações na Ásia e na África. Uma dessas justificativas ficou conhecida como a missão civilizadora. Isto é, o europeu estava imbuído de levar a civilização, indústria, culturas europeias aos povos inferiores, até com uma tentativa de ajudar esses povos.
Como eu falei já, isso não tem base científica e isso foi apenas uma desculpa para os europeus, americanos, japoneses serem capitalistas, tentarem lucrar com isso. Então, vamos para a última atividade da nossa aula de hoje, que eu pergunto para vocês. Descreva a relação entre a teoria denominada darwinismo social e o imperialismo. Vocês vão ter um tempinho para pensar, para escrever no caderno de vocês, e eu já retorno. Pensaram? Analisaram para responder? Essa aqui é uma questão discursiva. Então, o que eu trago para vocês aqui é uma sugestão de resposta. O seu texto não tem que estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos têm que aparecer. E, no caso, eu fiz um texto bastante extenso aqui, que o darwinismo social afirmava que os seres humanos eram desiguais, haviam melhores e piores, sendo uns primitivos, inferiores, e outros avançados, superiores. E a afirmação usada como justificativa para que as potências industrializadas europeias invadissem a África e a Ásia por meio do imperialismo, porque, na verdade, eles estavam querendo fazer, era o bem para o africano, era o bem para o asiático, era fazer eles virarem superiores também. Essa foi a grande desculpa. Assim como na época da colonização da América, eles usavam como desculpa que eles tinham que trazer o cristianismo para os indígenas, que estavam querendo salvar os indígenas, as almas dos indígenas. Aqui, a desculpa que eles acharam foi que eles tinham que levar a civilização avançada para esses povos atrasados. Então, retomando, o que nós vimos na aula de hoje? O processo de industrialização, que se acentuou no século XIX, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E também a necessidade de mão de obra, matéria-prima e mercados consumidores fez com que diversas nações disputassem territórios na África e na Ásia, ocupando e dividindo esses países para exploração imperialista. Então eu agradeço a todos vocês, até a próxima.